assim, Panini lançou uma nova saga na calada da noite e da Elektra, da época de Frank Miller? Calma, calma que não é nada disso. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo dos livros. E nesse caso dos quadrinhos também, porque hoje vamos começar a falar de Elektra Sagas. Mas que saga tão estranha é essa ainda em formatinho? Tudo isso depois da vinheta. A personagem Elektra, criada por Frank Miller, abalou as estruturas não só dos gibis do Demolidor, mas de toda a indústria dos quadrinhos em sua época. Esta compilação bem interessante, proposta lá pelos anos 80 pela extinta editora Abril, parece explicar o porquê. Hoje falaremos da primeira de 6 edições com histórias retiradas dos gibis do Demolidor, com foco total na lendária assassina da Marvel. Elektra era uma garota rica, muito paparicada por seu pai, um embaixador, que a levou para estudar na mesma universidade que os até então não tão famosos Fog Nelson e Matt Murdock, o qual ela acabaria conhecendo e vivendo um romance, antes que ele se firmasse como o lendário Homem Sem Medo. Nesta primeira edição, de 6 volumes, veremos o nascer da revolta de Elektra contra o mundo, sua transformação em gênio das artes marciais e o reencontro com o amor de sua vida em lados opostos da lei. Bom, como a gente já começou a comentar, essa primeira parte aqui da saga da Elektra, ela é bem picotada, é dividida em seções e obviamente porque ela é uma compilação de partes das histórias que saiu no gibi do Demolidor mesmo, escritas pelo Frank Miller sobre a personagem. Ou seja, eles queriam fazer um apanhado para você já saber quem é Elektra só lendo isso, ou você queria, por algum motivo, só relembrar as partes da Elektra. Começa já no flashback, que é algo que eu acredito que acontece nas origens dela, tanto no cinema. No cinema, realmente, eu não assisti até hoje, por incrível que pareça, o primeiro filme do Demolidor. Mas eu vi a série, e na série é bem parecida. O que acontece é que ela é filha de embaixador, e aqui não diz, pelo menos eu não me lembro de ter lido nesse prólogo de que país eles são, a embaixada é. E ele é assassinado durante um ataque terrorista aí no campus, onde a Elektra estudava, né? Não fica também tão claro, mas parece que ela também estudava direito, pela forma como ela fala durante o velório. Ela estudava direito, ela, o Matt Murdock e o Fog Nelson, que são os personagens, né, famosíssimos daí das historinhas do Demolidor. Ela já era conhecedora de artes marciais, porém, quando o pai dela falece dessa forma, né, tão brutal, ela resolve tentar aprender artes marciais, mas artes marciais mais elevadas, um nível bem acima do que ela já conhecia. Primeiro ela tenta num lugar místico, entre aspas, que é onde até o mestre do Demolidor, né, ou um dos mestres, mas o mestre principal, que é aquele cara que eles chamam de Stick, onde ele fica, numas montanhas lá secretas, e lá ela demonstra ter muita força, muita habilidade, porém o coração dela é muito dark, vamos dizer assim. Então eles meio que não aceitam a Elektra lá e a expulsam do local, mesmo ela podendo ser uma grande guerreira e sabendo o que ia acontecer depois. E o que acontece depois? A Elektra, ela não fica satisfeita com isso e meio que fica namorando com um tentáculo, que é esse grande grupo de vilões aí das histórias do Demolidor, que formam uma gangue internacional de ninjas mercenários. Ela acaba sendo recrutada por eles e vira uma das grandes assassinas do grupo. Isso já na segunda sessão, porque era isso que eu estava explicando. Aqui nesse gibi ele vai ter tipo uma quebra, então não vai ser primeira história, segunda história, não, vai contar até a hora que o pai dela é enterrado, né, e ela se despede, ela diz pro Matt Murdock que não vai mais estudar, que ela não acreditava em nada daquele sistema, e ela se despede e vai embora. Aí já corta pra ela nas montanhas encontrando esses mestres míticos. Aí já corta de novo pra ela sendo interpelada pelo tentáculo na casa dela, entrando e fazendo sucesso. Aí corta já pra essa outra sessão que eu vou falar agora, que foi quando ela foi contratada pra matar um cara que estava tentando matar um ricaço lá, um empresário que ela não sabia exatamente quem era. E ela consegue explodir o navio do cara e matar alguns dos caras que estavam com ele, porém o que queria matar o velho mesmo sobrevive. E explica pra ela que na verdade ele era um judeu que tinha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, e o cara que ele ia matar era um nazista que começou a viver como que fosse só um empresário, não tivesse nada a ver com aquilo, mas na verdade ele era um grande nazista.
E aí ela fica muito balançada, porque a missão dela era proteger o velho, né? O velho ricaço. Quando eles estão na ilha do velho, eles estavam chegando de barco, o cara estava chegando de barco e ela queria sabotar ele já no barco. Quando eles chegam lá, o velho consegue enganar o cara que ia matá-lo, mata ele antes e na hora a Elektra, por impulso, acaba matando esse velho nazista. Quando o Tentáculo sabe, ela meio que chega à conclusão de que não é mais pra ela aquela vida do Tentáculo e que ela, na verdade, nasceu pra viver por conta própria e fazer as coisas do jeito dela. Porém, antes dela de vez lá cortar relações com o Tentáculo, ela tem uma informação que também é uma seção que você percebe que foi um pouco retirada de um outro gibi, talvez seja só uma página, onde ela percebe que um dos alvos do Tentáculo é o Matt Murdock. Eles foram contratados por alguém que não diz, eu não lembro se diz exatamente quem foi, mas eles foram contratados para assassinar o Matt Murdock, que até então ela não sabe que é o Demolidor. E ela viaja para lá, para Hell's Kitchen, né, para Nova York, e para protegê-lo e também por outros motivos. Chegando lá, você já tem de novo um corte, e aí você já começa com o Demolidor mesmo. Ele tá tendo uma situação em que ele tem que se certificar de que uma testemunha vai falar a verdade e uma pessoa que está sendo acusada de um crime injustamente vai ser liberada. E aí você tem um grupo de criminosos que não quer que isso aconteça e contrata todo um grupo para impedir que o Demolidor encontre essa pessoa. Ao mesmo tempo você tem um outro criminoso que chama a Elektra. Bom, basicamente ela tem um mandado de caçadores de recompensa atrás desse cara. Então, ao mesmo tempo que ele está sendo procurado e sendo visado para testemunhar, ele está envolvido em outros crimes e os caçadores de recompensa estão dando uma nota preta para quem conseguir pegá-lo, e é onde a Elektra entra na jogada. Ela vai entrar num quiprocó aqui, tanto com o Demolidor como com muitos desses criminosos. E no final, na hora da luta, ela percebe, pelo modo de falar do Demolidor, ele repete uma frase que ele usou quando ela e o pai foram sequestrados na embaixada, durante o ataque, né? Eles estavam sob a mira de armas, de revólveres. O próprio Demolidor, na época ainda não se chamava Demolidor, ele invade o local e para Elektra saber que era para ela ajudar ele na luta, ele fala uma frase de efeito em alto. E aí ele repete essa frase de efeito quando ele precisa ajudar a Elektra, que está sofrendo uma armadilha por parte dos bandidos. E aí é quando ela percebe, e aí ela tem uma crise bem emocional muito grande, porque ela ainda não sabia que o Demolidor e o Matt Murdock eram a mesma pessoa. E é assim que acaba este primeiro gibi aqui. Eu estou bem animado para saber como continua. Eu gostei bastante da ação. Eu acho que tem bastante cenas de luta legais aqui, tanto do Demolidor quanto da Elektra. E é isso, eu ainda não tinha lido verdadeiramente algo da Elektra solo. Isso aqui não é um solo da Elektra, é uma história do Demolidor. Mas como é cortado como se fosse só da Elektra, você vê coisas bem legais e interessantes. É um lado da Marvel que eu gosto quando é bem trabalhado. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo. E se você gosta da Elektra, gosta do Demolidor, comenta aqui embaixo o que você acha desses personagens. Se você se interessou por ler essa história, que eu não tenho a mínima ideia de onde você pode achar. Deve estar sendo republicada quando você tem aquelas edições tudo do Frank Miller, sabe? Demolidor de Frank Miller. Lá no meio deve ter essas histórias. Mas por enquanto a gente vai continuando. São 6 volumes e eu acho que a gente vai ler tudo aqui no canal, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.